Todos os dias nós geramos muito lixo, seja a embalagem do biscoito que acabamos de comer ou a garrafa do refrigerante do almoço. Uma sacola, 2 toneladas e mais toneladas de resíduos. A produção de lixo no Brasil é alta. Por ano, cada habitante gera 387 quilos de resíduos. É mais que 1 quilo por dia. A média é semelhante à de países desenvolvidos como o Japão. Mas, quando o assunto é reciclagem, a média brasileira não é nada boa. Pouco mais da metade do que é descartado pelos brasileiros tem a destinação correta. O índice é comparado com o de nações pobres como a Nigéria. Para se ter uma ideia, em países de primeiro mundo, esse número gira em torno de 90%. Por isso, o Meio Ambiente por Inteiro dessa semana vai falar sobre os agentes da coleta seletiva. Há pouco menos de 5 meses, a capital do Brasil tinha o maior lixão a céu aberto da América Latina e o segundo maior do mundo. O local ficava a menos de 20 quilômetros da Praça dos Três Poderes. 830.055 toneladas de resíduos sólidos foram depositados na região só em 2016, o equivalente a 3.030 vezes a capacidade total de carga do maior avião do mundo. Durante quase 60 anos de existência, 40 milhões de toneladas de lixo foram aterradas aqui. O Vinícius era o diretor do lixão, acompanhou tudo de perto, viu a movimentação diária de caminhões. Eles circulavam 24 horas por dia. Aqui recebia todo tipo de resíduo, resíduo domiciliar, resíduo da construção civil. Aqui todo o resíduo DF era despejado aqui, porém o resíduo da construção civil na época não era pesado. Então nós só conseguimos pesar o resíduo domiciliar, que era o que era pago. Então, a gente contabilizava que chegava aí de resíduo domiciliar em torno de 3.000 toneladas por dia. Movimentação de pessoas. A gente nunca teve um número exato de catadores que tinha aqui dentro, mas dava em torno de uns 1.500 a 2.000, porque aqui era 24 horas, né? Então não parava. Os catadores, às vezes, que trabalhavam durante o dia, não trabalhavam à noite. Até porque alguns trabalhavam à noite e tinham outros empregos durante o dia. A área de 201 hectares foi transformada no lixão sem que o solo fosse impermeabilizado. Problema ambiental que gerou uma série de discussões ao longo de décadas. Vários órgãos entraram na batalha para desativar a estrutura, que também apresentava risco para os catadores que trabalhavam aqui. Dados do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal mostraram que de 2009 a 2017 foram registrados pelo menos 47 acidentes. Na lista estão queimaduras, quedas, tombamentos de carreta, atropelamentos e até mortes. Aqui você não consegue ver muita mosca agora, porque a gente tirou o resíduo domiciliar, mas aqui tinha muita mosca, o odor, o perigo da máquina trabalhando próximo deles. Sem falar do chorume, odor para todo lado. O pessoal da estrutural mesmo já comentou com a gente que até o cheiro está melhor. Apesar dos problemas, a negociação com os catadores para fechar o local foi tensa. Durou anos e foram necessárias diversas reuniões e ações. Não é fácil você lidar com 1.500 catadores, cada um pensando de uma forma, cada um querendo de um jeito. Uns queriam para os galpões porque sabiam, né, das melhorias que tem, porque lá eles têm equipamento de segurança, lá eles trabalham debaixo de um teto, mas outros não, outros queriam vir para cá e trabalhar como eles queriam, porque eles pegavam dinheiro hoje, davam R$200, é o que ele precisava hoje. Entraram vários órgãos, justamente porque o SLU trata da limpeza urbana, né? E aqui, por exemplo, aqui dava todo tipo de pessoa, já teve casos de roubo de carro, desde prostituição, já teve pessoas drogadas aqui dentro, roubo. Eu já presenciei assassinato de catadores aqui por rixa deles.
Então era assim, bastante complicado. Em 2017, o governo de Brasília inaugurou um aterro sanitário. A partir daí, o lixão começou a ser gradativamente desativado. O fim das atividades foi no dia 20 de janeiro deste ano, uma data histórica. Não era uma estrutura salutar, tá? Os catadores não tinham materiais de proteção, muitos, quando tinham acesso, se negavam por falta de instrução. Vi muito catador lá trabalhando de sapato aberto, bermuda, camiseta, mão desprotegida e muitas vezes tendo pequenos acidentes, como alguns cortes e alguns ferimentos com lata, visto que a época do lixão lá funcionando, a coleta seletiva era nenhuma. Por isso que tem um dado importante, filhos de catadores, 90% dos filhos de catadores continuam sendo catadores. E isso é uma realidade que nós não podemos mais permitir. O antigo lixão da Estrutural abriga hoje uma unidade de recebimento de entulhos. Para cá só vem restos de obras, 7.000 toneladas por dia. O transporte é feito apenas por empresas cadastradas. Agora, os resíduos recicláveis têm outro destino. Vão parar em galpões como este. São 5 em todo o Distrito Federal. Aqui trabalham 2 cooperativas, cerca de 100 pessoas em 2 turnos. Elas separam plástico, papelão, papel, alumínio, vidro e isopor. A nova estrutura permitiu mais rapidez e segurança no processo. O lixo que chega é descartado nesta área. Depois a carga vai para a empilhadeira. Em seguida é colocada nesta máquina. O próximo passo é a esteira, onde é feita a separação propriamente dita. Os catadores separam os produtos por tipo e cor. Prensam e encaminham para indústrias que vão fazer novos materiais. A garrafa PET é o produto mais rentável. PET, todo mundo sabe que essa PET é de refrigerante, né? Mais ou menos esse tipo de plástico. Aí tem um material mais fino, que esse saco que vocês colocam, a não ser o saco preto, né? Porque o saco preto ele hoje não tem valor nenhum no mercado. Tem esse saco de outras cores, azul, verde, esse é chamado de seda, que ele tem um valor melhor do que, um pouco abaixo da PET, mas melhor do que os outros materiais. Aí vem o papelão, vem a latinha, aí vem o vidro que está hoje aqui em Brasília, está o pior lugar o vidro. O vidro a gente comercializa, a gente separa, mas o valor econômico dele é só para tirar a mesa da natureza, como já vem tudo junto, a gente separa, faz a triagem e manda para uma empresa, mas o valor dele, o valor econômico é inviável. A gente manda para não mandar para a natureza. Vamos dizer que a PET mista hoje é 84 centavos. Vamos dizer, esse é o maior, o mais barato hoje é o vidro, você recebe 1 centavo por quilo, isso tudo por quilo. Só de resíduos domésticos são recolhidos por dia 2.700 toneladas. Os galpões atendem a coleta seletiva de 25 regiões do Distrito Federal. 6 ainda não têm um serviço. No lixão desativado, trabalhavam cerca de 1.500 catadores. Boa parte hoje atua nas cooperativas. O MESAC diz que o espaço de trabalho melhorou bastante. Eles têm banheiro, usam equipamentos de segurança, não trabalham sob sol e chuva. Mas o retorno financeiro ainda poderia ser melhor. A maior diferença entre o trabalho realizado lá no lixão e aqui no galpão é segurança, poeira, sol. Então aqui nós temos um modo de trabalhar bem melhor que lá. Eu sempre digo para o meu pessoal aqui a seguinte coisa: lá a gente ganhava muito para viver pouco, aqui a gente ganha pouco para viver muito. A direção do Serviço de Limpeza Urbana fala que a população é a principal responsável pelo baixo lucro dos catadores. O problema está no lixo e no hábito dos moradores de Brasília. O material orgânico que chega nos galpões de coleta seletiva é enorme. Infelizmente, o galpão ainda recebe uma parcela de coleta que não é propriamente seletiva. Ela tem uma parcela de orgânico ainda considerável. A eficiência das cooperativas ainda tem muito a melhorar. A gente não está conseguindo chegar nem nos 50% ainda, mas a perspectiva é que com a melhora da qualidade da coleta seletiva e um apoio da população, a gente consiga melhorar os índices até o final do ano. A gente pede para a população estar atenta, principalmente no horário e no dia de dispor o lixo. Não só o horário e o dia, como também tomar cuidado para não deixar o lixo muito tempo lá pegando chuva, porque isso diminui a qualidade da coleta e dá muito peso para um material que é seletivo. No
próximo bloco, o Meio Ambiente por Inteiro continua falando sobre os agentes da reciclagem. Nós vamos conhecer pessoas que tiram do lixo e da coleta seletiva o sustento para a família. É já já. É com a ajuda de uma carroça puxada por um cavalo que milhares de catadores ganham a vida. Na capital do país, essa é uma cena comum, mas que tem prazo para acabar. É como prevê a Lei Distrital 5.756, que proíbe a circulação de carroças com tração animal. A medida passa a valer a partir de dezembro deste ano. Quem descumprir poderá ser multado em até R$ 300. A lei prevê ainda que os animais recolhidos poderão ser encaminhados ao curral da Secretaria de Agricultura do DF ou, em casos mais graves, a hospitais veterinários. Em Belo Horizonte e Recife, leis bem parecidas já estão em vigor. Com isso, esse catador substituiu o animal por ele mesmo. Então hoje a gente tem a tração humana em substituição. Então eu acho que o legislador tem que buscar uma forma de auxiliar o catador, algo que tenha um impacto social grande, que realmente tenha benefício, para que ele não precise fazer esse serviço braçal. A lei tem tirado o sono de catadores que dependem da carroça e do animal para trabalhar. Está tirando o pão da boca da gente e dos filhos da gente. Porque para eles fazerem isso aí, o que eles vão arrumar para a gente? Eu estou com 63 anos, não consegui aposentar. O cavalo aí não tem como, é a mesma coisa que quebra as pernas da gente. Quebra as pernas. Valdir tem 47 anos, passou mais de uma década no lixão. A rotina puxada está guardada na memória. O dinheiro do dia dependia de muito trabalho e da sorte em encontrar materiais que têm mais valor para a reciclagem, como latinha, ferro e cobre. Mesmo dando duro, em péssimas condições, o fechamento do lixão foi uma surpresa nada boa para Valdir. Não foi fácil não foi muito bom não, né? Era a renda que a gente tinha mais, era o lixão. A gente ganhava mais um dinheirinho, era no lixão. Depois que fechou, o tempo ficou ruim. Diferente de outros catadores, Valdir não teve a mesma sorte de trabalhar nos galpões criados pelo governo do Distrito Federal. A maioria não conseguiu ir para os galpões porque existe uma limitação de acesso, muitos não têm nem o documento para poder fazer o cadastramento. Tem a questão básica de cidadania. Esse é um grande problema no Brasil. O Meio Ambiente por Inteiro procurou o governo do Distrito Federal. Em nota, o Serviço de Limpeza Urbana informou que os 5 galpões foram criados para atender quem trabalhava no antigo lixão, com a capacidade para atender 1.000 catadores. Apenas 750 aceitaram. O SLU também esclarece que o catador interessado em trabalhar nos galpões deve entrar em contato com uma das 8 cooperativas que prestam o serviço. A nota encerra informando que, se a demanda for maior do que a capacidade atual, outras unidades poderão ser criadas. O desespero bateu na porta de casa e Valdir viu que era hora de agir. Hoje ele recolhe lixo na casa de moradores da Estrutural que contratam um serviço. Quanto que custa cada ida do senhor na casa da pessoa? Cada ida por exemplo, assim, se eu for lá e tirar o lixo é R$20, cada viagem. Todo dia tem viagem? Quase todo dia, mas é mais a final disso assim, sábado, sexta, sábado é onde parece mais. Trabalho pesado não falta para o Valdir. Nem as dores na coluna impedem um homem de recolher o material de reciclagem. Tem vezes que meu pescoço assim, pensa que vai arrancar do lugar. Ó. Estrala assim, ó. Só virar assim ele estrala. Vai estar saindo do lugar. O olhar clínico, experiente, permite que ele rapidamente identifique os resíduos que valem dinheiro e o que não vale. Para jogar fora é poda de grama, poda de árvore, entendeu? Entulho de obra, resto de obra. Esse lixo. Isso que a gente tira. Aí tem vezes quando a gente sai assim, que vê umas latinhas nos containers, a gente sai catando. Aí a gente vai fazendo a vida. O trabalho começa às 8 horas da manhã. É em cima de uma carroça velha, com a ajuda da égua Vitória, que ele percorre as ruas das cidades. Valdir só para às 5 da tarde. Orgulho? Sim, ele sente. Principalmente quando nos revela que com lixo criou os 3 filhos. Muito orgulho. Por quê? É a força de renda que a gente tem, a gente não é fichado, entendeu?
um trabalho fechado. Aí a oportunidade que a gente tem é essa, correria dia a dia. A história do Valdir se cruza com a de milhares de outros catadores. Ele representa uma categoria invisível aos olhos de muita gente. Na nossa vinda para a Estrutural, nós conhecemos também a história do Webster, mais conhecido nessa região como Galego. Ele tem 63 anos, é catador há 25 anos, até hoje na ativa, né, Webster? É. Como é que é a sua rotina por aqui? Levanto 6 horas, né? Pego o cavalo, boto para comer. Antes de sair, arrumo o meu menino, levo para o colégio e vou trabalhar. Trabalha quantas horas por dia? Das 6 até às 11, que meio-dia e meio eu tenho que pegar o menino e levar para casa. Pega o filho, É. leva para casa e à tarde? Do almoço, aí depois à tarde sai 1 hora, né? Aí vou até às 6. Galego, como prefere ser chamado, sempre trabalhou com coleta de lixo pelas ruas. Ele também mora na Estrutural e atende dezenas de moradores que não sabem qual destino dar aos resíduos. Que tipo de material que você recolhe? Entulho, galha, poda, né? É o que a gente recolhe mais aí nos condomínios. A cada ida à casa do morador, Galego ganha R$ 25. A quantidade de lixo, quem determina é a própria carroça. Tem os moradores que já conhecem o senhor? Não liga pra ninguém, só pra gente mesmo. Às vezes a gente ganha uma televisão, uma geladeira, são gente boa. Os moradores ajudam? Ajuda bastante, dá cesta, entendeu? Então eles preferem chamar a gente para dar o serviço do que pagar um contêiner. O material é vendido para uma empresa de reciclagem da região. Da Estrutural para São Paulo, de olho na quantidade de lixo reciclável que pode ser aproveitado, um grafiteiro teve uma grande ideia: conectar moradores a empresas e catadores que trabalham para dar destinação correta dos resíduos. É o aplicativo de celular Cataqui. A ferramenta permite que quem gerou o lixo encontre o catador mais próximo. A gente percebeu que tinha um potencial de fazer um aplicativo para unir, né, as pessoas que têm esse material e o catador. Então, criamos o aplicativo lançado em julho de 2017 com a ideia de unir essas ideias, né, essas possibilidades, e também de valorizar mais o trabalho do catador, dar mais atividades, dar mais trabalho para eles. Os idealizadores do aplicativo investiram R$ 160 mil para desenvolver a ferramenta e já ganharam prêmio em concursos de inovações tecnológicas. Hoje, são mais de 300 catadores registrados em mais de 30 cidades brasileiras. O aplicativo ele está disponível para todo o Brasil. O foco hoje está mais São Paulo e Recife, porque temos base nesses lugares, mas qualquer um pode cadastrar catador ali e baixar o aplicativo gratuitamente para passar a usar. A ideia é fomentar o trabalho dos catadores, da gestão dos resíduos e também valorizar o trabalho dele. Outro projeto é o Pimp My Carroça, que há 6 anos dá vida às carroças em forma de arte. Um dos objetivos do movimento é dar visibilidade e aumentar a autoestima dos catadores, vistos como super-heróis marginalizados. Quando o Pimp My Carroça surgiu, para além do atendimento de melhoria na ferramenta de trabalho deles, foi importante perceber que eles fazem um trabalho de serviço público para a sociedade, não reconhecido pelo poder público. Então, hoje a gente entende que é um trabalho que precisa ser remunerado, é um trabalho que precisa ser valorizado, porque eles fazem a gestão de resíduos nas cidades. No próximo bloco, vamos mostrar como o Poder Judiciário tem conscientizado os servidores a mudar alguns hábitos. E ainda, o trabalho de uma cooperativa que recebe milhares de toneladas de resíduos. A gente volta já. No futuro, o mundo ideal é onde cada um vai ser o responsável pelo próprio lixo. No Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305 de 2010, determina a prática de hábitos de consumo sustentável e instrumentos para fomentar a reciclagem e a destinação adequada dos materiais. Quando a gente pensa no usuário, a gente está pensando na cadeia produtiva inteira.
Então, quando a gente responsabiliza a cadeia produtiva inteira, a logística reversa se torna necessário. E a nova Política Nacional de Resíduos Sólidos pede e trabalha com essa questão da logística reversa. Então, ela é muito importante para que a gente tenha menos impacto, menos destruição da natureza. Bernardo é químico, consultor de meio ambiente, mestre em saúde ambiental. Ele explica que um dos grandes desafios do país é a implementação da coleta seletiva, que na prática mesmo pouco funciona. Se a gente for ver, 85% da população ainda não tem acesso, apesar de mais de 50% dos municípios do Brasil afirmarem que possuem a coleta seletiva. Podem possuir, mas eles não têm abrangência populacional porque disponibilizam para um bairro ou para outro bairro, para bairros específicos, não para a cidade inteira. O professor traz um dado que chama atenção. O Distrito Federal, por exemplo, gera hoje 9.000 toneladas de lixo por dia. Sabe o que isso representa? Quase 2 quilos de lixo por habitante dia no DF, com a sua população de mais de 2 milhões. Então todos nós geramos, em média, mais de 2 quilos de lixo por dia. E isso causa um grande impacto. O compromisso de um mundo mais limpo é dos geradores de resíduos, das empresas e também dos órgãos federais. Nos últimos anos, o Poder Judiciário tem mostrado interesse em conscientizar os servidores e incentivar a educação ambiental. No Supremo Tribunal Federal existe a separação dos resíduos e o descarte correto de pilhas, por exemplo. Já o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios criou há quase 10 anos o Programa de Responsabilidade Socioambiental Viver Direito. Nós resolvemos separar os resíduos da casa, os resíduos gerados pelo trabalho que a gente executa diariamente, em 2 tipos, recicláveis e não recicláveis. Tiramos as lixeiras de resíduo molhado, comida, café, tudo que não é reciclável, que é orgânico, das mesas. Mantivemos só o cesto do lixo seco, tiramos o saco plástico e, principalmente, tentamos demonstrar para o público, para os servidores, para os magistrados, que por trás daquele resíduo que é jogado para a reciclagem tem vidas humanas, que são os catadores. Os servidores mudaram alguns hábitos. Ele não pode se alimentar na mesa de trabalho dele e jogar aquele resíduo no cesto ali, no conforto de simplesmente jogar a comida fora. Ele tem que se levantar da cadeira e jogar o resto do alimento no cesto correto e, se de preferência, ele tem que deixar aquele alimento minimamente na embalagem para que aquela embalagem possa ser destinada à coleta. E ele tem que prestar atenção no papel, na hora de imprimir, se ele imprime só de um lado da página, aqui no tribunal é obrigado a imprimir dos 2 lados. Mas as folhas que são impressas só de um lado, ele tem que deixar numa caixa, que aquele material também vai para uma reciclagem, fazer bloquinho. O Tribunal de Justiça do DF fez uma parceria com uma cooperativa. Todos os dias, catadores recolhem os resíduos gerados pelos servidores. No ano passado, a cooperativa responsável pela coleta vendeu R$54 mil de materiais para uma empresa de reciclagem. Do Tribunal de Justiça do DF, o lixo percorre cerca de 15 quilômetros. Estamos na Cooperativa de Produtores e Trabalho de Reciclagem. São 54 catadores que passam dias separando os 1.600 quilos de materiais que chegam todos os dias. Quando ele chega aí, despeja aí junta todo mundo na esteira ali, né? Vai fazendo a separação desse material. Aí faz a separação, vai enchendo os bags, vai colocando cá fora. Aí quando dá o volume da gente encher o caminhão ou um contêiner desse, aí a gente já manda para a capital. Nossa rotina é como uma formiga, né? Aquelas formiguinhas, todo mundo junto, trabalhando para conseguir arrumar, né, o pão de cada dia, porque o nosso objetivo é esse. Janilson é catador há 3 décadas e fundador da cooperativa. Ele fala das dificuldades que ele e os colegas enfrentam no galpão. O espaço é pequeno, não tem como a gente estar guardando. Ainda não tem as prensas, nós fizemos a instalação, mas não tem as prensas ainda para a gente estar imprensando o material, para estar mandando para fora, caçar um melhor preço, para aumentar a renda de cada catador. Os catadores conseguem aproveitar cerca de 80% dos resíduos que são vendidos para uma empresa de reciclagem da região. Vende e divide por 54 cooperados. Chega a dar quanto por mês para cada um? Chega aí uns 600, 650 reais. Um estudo feito pelo Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo aponta que os catadores são responsáveis por quase metade da coleta seletiva no Brasil.
O que para muita gente já não tem mais valor é o meio de sobrevivência de milhares de trabalhadores. O catador é um agente social e um agente de saúde pública. Infelizmente, o grande grosso da sociedade não verifica isso porque ele está trabalhando com o lixo e como ele está trabalhando com o resíduo, a gente pensa também que eles fazem parte desse material. E não, são pessoas que ali trabalham, são pessoas que conseguem tirar o seu sustento de uma coisa, como a gente fala, lixo para uns é aproveitável para outros. O Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Quer rever esse ou outros programas? Acesse tvjustiça.jus.br. Tem uma sugestão de reportagem? Escreva para meioambienteporinteiro@stf.jus.br. No YouTube, acesse o nosso canal TV Justiça Oficial. Na semana que vem temos um novo encontro. Até lá!